Estamos de volta aqui para mais um episódio do Pés Descalços FC, o canal onde você vê histórias pitorescas, histórias interessantes, culturais, geográficas, geografia, cultura, sobre o que envolve o futebol. Eu sou Luiz Rosa e ao meu lado está aqui Rafa Antunes. Né, Rafa? Oi, pessoal. Tudo bem? Voltando aqui a mais um episódio. E aí, Rafa, se a memória não me trai, esse é o 8º episódio, vamos dizer, é isso? Sim, oitavo episódio. E esse episódio é muito bom, hein? Igual todos os outros. Além de tudo, o menino, olha, eu sempre me atrapalho. O menino é modesto, legal. Não, esse realmente me deu muito todos assim, é verdade, você tem razão, Rafa. Todos os episódios dão muito prazer em fazê-los, mas existe alguns episódios assim que a gente envolve tanto na história de como o futebol atravessa fronteiras, de como o futebol move. A gente falou já no episódio passado da Conifa, né? Quando a gente contou a história de como eles brincam assim, que é o futebol dos 100 países, né? O futebol É verdade. Falamos também do Vaticano, falamos... que mais? Que mais nós já Groenlândia, falamos do primeiro jogo de seleções, maiores goleadas, falamos de bastante coisa. É verdade, as maiores goleadas, né? Que o goleiro virou herói por tomar 31 gols. E hoje, qual é o aperitivo para este 8º episódio do Pés Descalços? Esse aperitivo tem cara que vocês conhecem, mas não conhecem. A seleção de Mônaco. Seleção de Mônaco. Eu também, eu sempre brinco aqui e falo, né? Estou, digamos, para 27 anos de jornalismo esportivo, ano que vem faço 28 anos de jornalismo esportivo, e não sabia também, como não conhecia a Conifa, também não conhecia a seleção de Mônaco. Mas conta para a nossa audiência o que é a seleção de Mônaco, o que a seleção de Mônaco, aliás, onde fica Mônaco? O Mônaco é um pequeno país, pequenininho mesmo, que fica na costa da França e que tem o famoso time de futebol, o Mônaco. Não enganem o Mônaco, time, com o Mônaco, seleção. O Mônaco time é famoso, já foi vice de Champions, já ganhou muito campeonato francês, está no campeonato francês de dia. A seleção de Mônaco é a seleção que representa Mônaco, faz jogos amistosos com outras seleções. Ah, que interessante. Joga com outras seleções de outros países, assim. É como se fosse, sei lá, a seleção brasileira, por exemplo. Sim. Os times têm uma coisa, a seleção brasileira é outra coisa. É a mesma coisa. Seria isso. A diferença é a mesma coisa mesmo, não tem diferença. Interessante que é desafiador fazer esses pés descalços todos os episódios, todas as coisas que a gente já fez. E aí é interessante isso que o Rafa falou. Existe o time, o Mônaco, que já foi até vice-campeão da Liga dos Campeões, né, Rafa? E aí ele não tem nada a ver com a seleção de Mônaco. E é interessante para a nossa audiência também que a seleção monegasca, ela poderia, assim como Andorra, assim como Liechtenstein, assim como tantas outras seleções, poderia ser uma seleção, pudesse disputar uma seleção, se filiar à UEFA, se filiar à FIFA. Sim. Mas por questões econômicas, por questões de talentos, eles preferem os jogadores que nascidos em Mônaco, preferem, ou como já não tem seleção, jogam pela seleção francesa, é isso? Tem alguns que jogam e tem outros que jogam com o Mônaco mesmo, porque não tem jeito. São ruins de bola. Mas me conta mais, assim, o que tem de mais de curioso em relação à seleção monegasca? Mônaco, como eu disse, joga amistosos,
todos os jogos, praticamente todos são amistosos. E ela não joga desde 2017, ou seja, faz 6 anos. O último jogo foi contra Vaticano, que também é um vídeo que a gente fez, muito bom, vale a pena. Isso, vamos colocar no link aqui em cima, vocês podem clicar depois para assistir também o episódio sobre o Vaticano, que ficou muito legal. Mas vamos lá. Como eu disse, Mônaco jogou o último jogo contra o Vaticano já faz muito tempo, já faz 6 anos, em 2017. Mas ela participou de um torneio em toda a sua história, né, desde 2001, que foi o primeiro jogo dela, foi contra a Lapônia, até 2017, que foi o último jogo do Vaticano. Ela disputou um campeonato, que foi a Viva World Cup, que é uma outra Copa do Mundo, diferente daquela Copa do Mundo da CONIFA, que a gente fez no episódio anterior. Ela é uma outra Copa do Mundo alternativa, que Mônaco fez parte. E foi a final, e quando o jogo foi muito apertado, perdeu só de 21-0 da Lapônia, só isso. Só isso, perdeu de 21-1, né, da Lapônia, né? 21-1 na final. E aí o treinador da seleção disse que saiu orgulhoso do desempenho da equipe, mas ele falou que teve cansaço, alguns jogadores tiveram lesão. Deu aquela desculpinha ali, mas foi 21. E é interessante que assim, a seleção monegasca, e existe a Federação Monegasca de Futebol, que fundou essa seleção em 2000. Fundou a federação fundou essa seleção em 2000 e aí faz esses jogos amistosos. E ali, o primeiro jogo, é isso, Rafa? Gibraltar? É isso, foi o primeiro jogo. Primeiro jogo foi feito contra Gibraltar. Na minha colinha aqui, rapidinho... Não pode... Foi contra o Tibete. Foi contra o Tibete, na Alemanha. Em 14 de julho de 2001, foi 2-1 para Mônaco. E depois disso, foi disputando esses amistosos. Mas esse foi realmente o primeiro jogo. Tibete, para quem não sabe, é uma região na China. Tem o Himalaia, essas coisas. Entendi. E aí teve um jogo também, a maior goleada foi contra a Chechênia. Sim, foi contra a Chechênia, que é uma região da Rússia, onde eles ganharam de 13-1, né? Mônaco, se toma goleada, faz 1, se faz, dá 1. Sempre gosto de colocar 1, mas enfim. Foi 13-1 em 2006, em julho de 2006. Isso. E fez isso aí em Mônaco, na França. E a pior derrota foi essa aqui. Foi contra a Lapônia. Foi na final dessa Viva, que também pode ser um dia colocar na pauta sobre quem é esse torneio também. Mas outra coisa que interessante, Rafa, existe um ranking, olha, esse menino ele me faz descobrir cada coisa. Existe um ranking não oficial que a gente descobriu aqui, chamado Elo. Mas esse ranking Elo, ele faz uma estatística de todos os jogos das seleções ao redor do planeta, as seleções oficiais e não oficiais, e são mais de 241 seleções onde eles fazem verificações. Por que estamos dizendo isso? Porque nesse ranking de 241 seleções, quem está lá é a seleção de Mônaco. A seleção de Mônaco aparece lá na posição 199, estava no 200 o ano passado e esse ano está na 199. E aí na avaliação desse ranking, foi durante os jogos, né? Esse ranking ele verifica o que as seleções fazem ao longo da sua história. E aí no caso da seleção monegasca, gostei desse nome, Monegasca. São 9 jogos com 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Esse é o ranking de jogos da seleção monegasca, seleção de Mônaco. E aí, por causa disso, ela tá nesse ranking que é feito uma avaliação
E a gente pode depois também falar isso, né, Rafa? Deixar aqui também, dar um spoiler, quem sabe fazer a história dos rankings, né? Dos rankings do Pode eFootball. ser interessante. Interessante. Mas fica aí também como pauta, como sugestão é, para outros episódios em relação a isso. E é interessante dessa forma que estão a seleção. E aí tem o Mônaco é uma região muito rica, né? Então tem lá o Príncipe, tanto que é chamado de Principado de Mônaco. E nesse jogo aí que o Rafa falou que foi o último, que eles foram fazer esse jogo contra o Vaticano em 2017, teve a presença do príncipe lá, do príncipe de Mônaco, fazendo toda a reverência, cumprimentando seus jogadores, os jogadores desejando sorte, né, Rafa? Sim, teve isso aí, né? Algo normal, onde o príncipe, o chefe de estado, vai fazendo isso aí todos os jogos. E pra Mônaco que disputa pouquíssimos jogos, disputou pouquíssimos, é uma chance de aparecer. Tá, e só que também, em termos de curiosidade, são jogadores amadores, jogadores de empresas, jogadores de repartições públicas, jogadores que trabalham, então por isso é uma seleção considerada amadora. E dentro da Federação de Monegasca tem também, são dentro do país, do Principado, existem 3 torneios onde eles disputam internamente, né, como se fossem os nossos, guardadas as devidas proporções. Aqui no Brasil, uma Copa do Brasil, a Supercopa e um campeonato brasileiro. Mas é daí que também eles tiram jogadores para disputar. E eles fazem também jogos. Esses jogos que a gente falamos aqui de 2017, são jogos onde a Mônaco enfrentou outros países, outras nações, assim, como a gente falou que o Rafa citou aí esses jogos contra o Vaticano. Mas atualmente eles se reúnem para fazer jogos contra times, jogos famosas pré-temporada, quando tem pré-temporada nos clubes, eles se reúnem para servir como auxílio para a preparação dos times, tanto da França como os times europeus. Sim, eles fazem muito isso, né? Como eu disse, a seleção de Mônaco, todos os jogos, quase todos, né? Tirando esse campeonato da Viva, são amistosos. Todos eles são amistosos. Uma outra coisa aqui, né, que como na seleção da Groenlândia, a seleção de Mônaco tem seus ídolos, né? Como, por exemplo, seu maior artilheiro, Oliver Nettner, que tem um total de 14 gols. Que é muito pouco se a gente considerar que... Bom, é muito se considerar que é pouquíssimos jogos. Poucos jogos, exatamente. Mas é pouco se a gente considerar que tem artilheiro que tem 100 e poucos, como, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. Sim. Não, e também tem outro detalhe, né, Rafa? Interessante que Mônaco começou em 2000, né? Nessa época, Cristiano Ronaldo, por exemplo, já estava mega blaster artilheiro, né? Mas é interessante isso que o Rafa, que a gente colocou, né? Como os países criam... e serve também como divulgação também, né? O futebol praticamente não tem fronteiras, né? O mundo todo. E essa descoberta que vocês têm aqui no Pés Descalços. Por isso que a gente fala histórias do futebol que todo mundo conhece, e também introduzimos outras histórias, porque no caso foi contando de um episódio gera outro. Falamos da Conifa, falamos da Groenlândia falamos da Conifa falamos agora de Mônaco. De Mônaco. Sim. Outros detalhes a respeito de Mônaco que nós pesquisamos aí. Bom, o seu técnico hoje em dia é o Thierry Petit. Petit, que em francês significa pequeno, ou seja, em português, se for traduzir, é Thierry Pequeno. Em maiores participações, quem mais jogou foi o Johan Ganchel, que foi um total de 16 jogos, que, como eu disse antes, é pouco se considerar as outras seleções, mas é muito se considerar os pouquíssimos jogos que Mônaco faz. Eles... é isso. Eles são filiados à Conifa, que a gente disse no episódio passado.
Eles são filiados à Conifa já faz um tempo. Eles são filiados desde que a Viva parou de existir, porque era uma outra organização que fazia essa Viva. Aí essa organização parou de existir com o torneio e eles foram para a Conifa, onde estão até hoje em dia. Interessante. Então isso faz parte o que a gente falou aqui no começo. A Conifa é a FIFA dos excluídos, digamos assim, dos países dá pra dizer isso aí. que não conseguem se filiar, mas não, brincadeiras à parte, é legal também essa coisa de você poder ter outras seleções, outras pessoas, outros mundos, outras situações, de conhecer outros países. É por isso que o Pés Descalços também existe, senhoras e senhores. Que a gente fala, um dos grandes aprendizados é conhecer um pouco desse mundão afora. É isso, Rafa. O que mais podemos dizer? Ou já passamos a régua? Isso. Passamos a régua total. É isso, você ficou então aqui comigo, com o Rafa Antunes e com o Luiz Rosa no 8º episódio dos Pés Descalços. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês nesse coisa. E voltamos agora vem o 9º, 10º, enfim, uma série de episódios que nos movimentos aqui. Rafa! Nossa! Rafa, e os recadinhos? Olha, eu já nossa senhora. Os recadinhos! Manda os recadinhos, vamos lá. Os recadinhos, tem que se inscrever, deixar o like e ativar o sininho para notificações. E seguir nas outras redes sociais, é claro. No Instagram, no TikTok, no Spotify, nos melhores tocadores de podcast. Exatamente. Você pode ver esse episódio em várias plataformas, né? Você pode nos acompanhar também no nosso blog, o pesdescalçosfc.com.br. Lá a gente conta uns detalhes a mais sobre os bastidores de todas as gravações que a gente faz e também descreve um pouco sobre a história desse episódio. Siga lá, visite lá o nosso blog também, mande comentários, faça sugestões de episódios. E é muito importante você nos seguir, você dar o like, você ativar as notificações e sempre quando podemos e colocamos também vídeos, trechos dos episódios e contamos às vezes acontece alguma história, o Rafa tá andando de bicicleta lá na neve, agora tá quase nevando lá na França, né? Tá nevando. Tá sim. Quando a gente gravou esse episódio aqui, o Rafa me contou que já começou a nevar, enquanto aqui no Brasil a temperatura tá lá em cima. Com os dois extremos, exatamente. E aí também a gente sempre conta assim, algumas histórias no nosso decorrer, que a gente está passando, visitando, vendo alguma coisa, a gente acaba dando mais detalhes contando histórias também através dos nossos canais. Então, por favor, dê seu like, ative o sininho de notificações, porque toda segunda-feira em todos nosso canal no YouTube, nosso canal no Spotify, nos outros tocadores, tem um episódio novo do Pés Descalços FC. É isso, Rafa. Ficamos por aqui? Ficamos. Forte abraço a vocês que nos seguem. Forte. Tchau. Até.